E aí pessoal, tudo bom? Vamos fazer mais um vídeo aí. Agora nós vamos falar sobre ligação covalente, certo? Ela vai ocorrer entre dois não metais. Primeiro, então, ligação covalente normal, que vai ser o quê? Vai ser ligação entre não metais do mesmo elemento, átomos de um mesmo elemento, tá? O primeiro exemplo aqui, F2. Isso aqui é a fórmula molecular do flúor. Quer dizer que eu estou juntando dois átomos de flúor, tá? Aqui a gente vai precisar saber quanto flúor tem na última camada. Então, para isso a gente vai distribuir. Na tabela periódica, a gente vê que o flúor tem 9 elementos, 9 átomos, tá? 9 elétrons. Então, a distribuição dos 9 elétrons. K2 e L7, tá? Então, o flúor tem 7 elétrons na última camada. E o que a gente vai fazer agora a fórmula eletrônica. Eu tenho dois flúores, então vou botar aqui os flúores, cada um com 7 elétrons que ele tem na última camada. Esses elétrons a gente eu faço ele em fórmulas de X, né? Mas pode ser bolinha, cruzinha, enfim, conforme preferir, tá? Então, certo? Gente, regra do octeto. Um átomo adquire estabilidade quando ele possui 8 elétrons na última camada ou 2 elétrons se ele usar só a camada K. Então, tem 7 elétrons aqui o flúor. Para ficar estável, precisa de mais um. Como é que vai funcionar a ligação covalente? Vai ser compartilhamento de elétrons. Vai pegar um elétron de cada elemento e vai compartilhar eles e isso vai ocasionar a estabilidade deles. Então, como é que eu vou representar isso? Eu vou enlaçar dessa forma. Um elétron de cada elemento, de cada átomo. E desta forma a gente constrói a fórmula eletrônica. Então a gente vai compartilhar quantas vezes for necessário para ele estabilizar. Falta um, então vai compartilhar uma vez só. Esta aqui é a fórmula eletrônica. A outra fórmula que a gente vai fazer é a fórmula estrutural. Certo? Que eu vou repetir assim os dois átomos de flúor, agora sem os elétrons ali ao redor. E a gente vai ver quantas vezes eles compartilharam ali na eletrônica. Neste caso, uma vez só. Então eu vou fazer uma ligação aqui. Certo? Fazer um risco ali que vai dar ligação e vai formar a fórmula estrutural. No exemplo 2 eu tenho o oxigênio, O2. Dois átomos de oxigênio. Tá? O oxigênio é 8 elétrons. Então, faz a distribuição. K2 é igual a 6, tá? Então, tem 6 elétrons na última camada aqui. Certo? Para estabilizar, precisa de 2. Eu estou ligando 2 oxigênios. Então, eu vou botar aqui os 2 oxigênios, cada um com 6 elétrons, tá? E aí eles vão compartilhar. Quantas vezes? 2 vezes. Compartilhou uma vez, 7. Compartilhou 2 vezes, 8. Tá? Então, aqui a fórmula eletrônica. A fórmula estrutural, eles compartilharam uma, 2. Então, vai 2 ligações aqui que a gente vai chamar de ligação dupla, tá? Exemplo 3, nitrogênio, 2 átomos de nitrogênio. O nitrogênio, ele tem 7 elétrons. Então, faz a distribuição. K igual a 2 e o L igual a 5. Então, aqui o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Estou juntando 2, então aqui eu vou ter 2 elétrons, 2 nitrogênios com 5 elétrons cada um. 5, ele precisa compartilhar 3 vezes para ficar estável. Então, compartilhou uma vez aqui, 6.
compartilhou a segunda vez 7 e compartilhou a terceira vez 8. Isto forma eletrônica. Depois aqui, na estrutural, eles compartilharam 3 vezes, então 3 ligações aqui, 3 riscos, que a gente vai chamar de ligação tripla, tá pessoal? Pessoal, agora a ligação covalente de composto binário, tá? Vai ser entre dois não metais, mas ainda com elementos diferentes agora, não átomos de elementos diferentes. O primeiro exemplo, HCl, o hidrogênio e o cloro, tá? O hidrogênio tem um elétron, então K igual a 1. O cloro é 17. Então, a gente faz aqui K igual a 2, L igual a 8 e o M igual a 7. Tá? O hidrogênio só usa a camada K. Lá na regra do octeto diz que quando usar só a camada K, precisa de 2 elétrons para ficar estável. Então, como ele tem 1, precisa de mais 1. O cloro tem 7 na última camada. Tá? Então, o hidrogênio com 1 elétron e o cloro com 7. Ok? Compartilhou aqui, o hidrogênio alcançou os 2 que ele precisa na camada K e o cloro alcançou os 8 que ele precisa. Então, compartilha uma vez só na eletrônica. A estrutural, eles compartilharam uma vez só, então vai uma ligação simples ali, vai só uma ligação. Ok? O H2O, tá? O hidrogênio a gente já viu ali, tá? K igual a 1. O oxigênio a gente já viu no exemplo anterior que ele é com 8. Então, K igual a 2 e L igual a 6. Tá? O que eu estou juntando? Ligando 2 hidrogênios com 1 oxigênio. Tá? O oxigênio tem que compartilhar 2 vezes para alcançar 8. O hidrogênio, para alcançar 2, ele precisa de uma vez só. Então, o oxigênio tem que compartilhar mais que o hidrogênio. Então, geralmente, quem compartilha mais, a gente coloca no meio, tá? Então, aqui, ó, o hidrogênio com 1 elétron, o oxigênio com 6, e aqui, outro hidrogênio com 1, tá? Então, eles vão compartilhar aqui, o hidrogênio estabilizou. O oxigênio de 6 ficou com 7. Preciso compartilhar mais uma vez. E aí ele compartilha aqui com esse outro hidrogênio. E aí fica com 8 e estabilizou. Na fórmula estrutural, a gente monta, gente, da mesma forma que a gente montou a eletrônica, só que aí sem os elétrons, tá? Ele compartilhou uma vez aqui com esse hidrogênio e uma vez com esse outro hidrogênio. Ok? No exemplo 3, um átomo de carbono com 2 átomos de oxigênio. O carbono é 6. Ficando K igual a 2 e L igual a 4. O oxigênio, que é 8, que a gente já viu ali, vou botar direto aqui a distribuição em camadas, tem 6, tá? Então, carbono tem 4, precisa compartilhar 4 vezes para chegar a 8. Oxigênio, de novo, 6, precisa de 2 para compartilhar. O carbono, eu tenho um átomo e o oxigênio, 2 átomos. Então, o carbono compartilha mais, vai no meio, com seus 4 átomos. O oxigênio com 6. E aqui do outro lado, o outro oxigênio com 6. O carbono compartilhou aqui, ó, ficou com 5 e o oxigênio ficou com 7. Compartilhou mais uma vez aqui, carbono com 8 estabilizou e o oxigênio com 8 já estabilizou e o carbono então com 6 ainda. Então ele vai compartilhar com outro oxigênio aqui para estabilizar também. Compartilhou aqui, ambos ficaram com 7. Mais uma vez aqui, 8, 8, tá? Fórmula eletrônica. Estrutural,
eu vou ter os 3 átomos aqui, compartilhou 2 vezes com esse oxigênio, compartilhou 2 vezes com outro oxigênio, então 2 ligações duplas aqui. Ok, pessoal? Um abraço aí para vocês.